E aí eu joguei COSAT no final do ano ali com o propósito de pegar a gira europeia, que eu joguei até no ano passado. E eu já tava meio acostumado ali a jogar um bom nível de tênis ali, jogando contra os meninos do ITF, então acho que eu já tava mais acostumado em jogar um alto nível do que os meus adversários do COSAT. E depois eu terminei, eu acho que o ano 2000 ITF, por aí. Isso no primeiro ano, né? Isso no primeiro ano. Jogando contra jogadores do COSAT, eu jogava um ponto bem e os outros 3 pontos do game eu ganhava de graça, assim. No ITF já não tinha isso mais e todo ponto era duro, todo ponto os caras pelo menos fazia jogar pelo menos as 3 primeiras bolas ali do ponto. Conta pra nós um pouquinho da experiência aí de jogar esses grandes Slam, né? Você teve a experiência de jogar Roland Garros, né? Mas era COSAT, né? 16? O Roland Garros não, o Wimbledon. Nossa, que experiência incrível, assim. É? Foi de 14 anos. Eu joguei o Wimbledon de 14 anos. Eu entrei, assim, no vestiário e tava Medvedev, assim, sentado, mexendo no celular. Alcaraz fazendo piada ali. Tipo, é incrível, assim. Você tipo, vive a rotina dos caras junto com os caras. É uma coisa que a gente briga, né? Às vezes a gente fala o seguinte, olha, o principal adversário é o Chicão que tá do outro lado. Não. É você. É você. É você lidar com tudo isso, ter um comportamento, achar a saída, lidar com as emoções, né? Talvez, principalmente, pega alguns garotos. Como é o comportamento quando você tá atacando? Como é o comportamento quando você tá defendendo? Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Tênis em Destaque, episódio número 12. E hoje, né, assim, eu tô com o meu amigo de sempre aqui, que tá sempre me ajudando aqui a fazer o programa, Livas Damásia. Junto sempre, né, meu? Ô, Liva, obrigado, viu? E hoje eu vou até não vou deixar ele apresentar, né, mas eu vou fazer a apresentação porque hoje ele tá babão aqui, que hoje nós estamos aqui com o filhão, né, Livas? Hoje nós estamos com o Dudu, nosso campeão aqui de Mato Grosso, referência, inspiração para os nossos jovens, né? Do conhecer ele desde pequenininho, né? E tá aí se destacando, graças a Deus. E Dudu, fala para nós aí, tudo bem? Tudo bem, tô um pouco nervoso aí. Primeiro podcast, tô muito feliz aí de ter a oportunidade aqui de poder ter essa conversa com vocês. E é isso. Ah, legal. Dudu, é só um bate-papo, né? As coisas que você sabe fazer melhor do que qualquer um de nós, entendeu? Então, assim, para começar aqui o bate-papo, queria que você contasse pra gente, né, como que foi a sua trajetória, né, para chegar até aqui hoje. Hoje está 200 do mundo ITF Júnior, né? Então, conta pra nós, porque é o seguinte, a sua história é inspiradora, né, para todos os jovens, né, que estão aí eh, trabalhando no tênis, jogando, né? Então, seria legal você falar um pouquinho como foi a sua trajetória aí no tênis pra gente entender um pouquinho como que o Dudu está. Cara, eu comecei a jogar tênis com 6, cara. E aí antes eu jogava futebol, né? Na escola ali, ficava jogando ali o dia inteiro na rua. Até mesmo quando eu ia pra academia, ficava jogando futebol. E aí meu pai tava nas férias da escola. Meu pai me levou pra jogar tênis e aí fiquei lá e gostei, cara. Não saí mais, assim. E hoje tô aí treinando bastante e agora é isso. Ah, maravilha. E hoje, Dudu, por exemplo, quando você treinava, né, você começou lá com 6 anos, né, era aquela questão assim, a iniciação do tênis, né, então você começa a ter os primeiros contatos com a raquete, com a bolinha, né, os primeiros movimentos, e você fala para nós o que que você sentiu, né, porque você vai por etapa o tênis, né, você chega até o que, né, Livas, a gente fala, e o Liva sabe muito bem disso, que preparou vários meninos e ainda prepara. E aí é o seguinte, até você começa a iniciação aí com 6 até 12 anos e meio, né, Liva? Você tem aquela preparação do atleta que ele começa aí a ter uma possibilidade de um rendimento maior, né? Então conta para nós, hoje, né, passando dessa etapa daqui, aí você ficou quanto tempo aqui em Cuiabá? Hoje você está treinando em São Paulo, né?
E só pra gente entender um pouquinho como que o Dudu, essa evolução aconteceu. Eu acho que meu projeto no Kids, assim, foi muito bom, assim. Meu pai construiu muito bem. E acho que eu joguei bastante torneios ali no Kids, foi muito bem. Consegui, com 12 anos, também jogar o Sul-Americano. E acho que o meu Kids foi bastante trabalho duro ali pra poder chegar bem no juvenil, 14 anos. E agora agradeço bastante pela base que eu tive e continuar confiando, né? O desafio hoje, né, Dudu? Por exemplo, aí você chega numa situação onde você tem que ter um planejamento, né? Então, por exemplo, viu que, por exemplo, o Dudu conseguiu, assim, tudo é conforme os resultados, né? Você foi tendo resultados no Kids e foi evoluindo, né, Livas? E aí, por exemplo, Livas, ele chegou ao ponto, por exemplo, não, porque tem que ter uma decisão, né? Daí chegou um ponto e falou: bom, Dudu foi com 14 que ele foi para São Paulo ou com 13? 12. Com Com 12. 12. Então, com 12 anos, putz, você fala, putz, tem que buscar, apesar que você tem, né, um conhecimento muito grande, mas chegou assim, cara, agora ele precisa de uma estrutura diferente para poder se desenvolver, porque a gente pensa sempre no desenvolvimento de vocês estão numa fase de desenvolvimento, hoje está com 15 anos, né? E aí, Livas, como que você pensou isso aí para esse planejamento? Isso já vinha estabelecendo uma comunicação, né? Na época não era nem a RTB, era IT, Instituto Tênis, né? era em Barueri, e aí eu conheci a figura do Fabiano, hoje é o técnico atual do Dudu, né? Da RTB. E aí, dentro de todo esse processo, a gente já estava fazendo algumas vivências, comunicando, conversando. E o que a gente tinha conosco, assim, no momento que ele estivesse apresentando algumas coisas que a gente tinha determinado para ele naquela fase, aí seria muito importante a gente dar o outro passo. Então, o que a gente estava vendo? Ele chegou com 12 anos e meio, tá fazendo isso aqui, tá atingindo isso aqui, tá. Então, a gente precisa propor alguns desafios. Uhum. Mas, lógico, no primeiro momento, a gente sempre avaliando e estabelecemos uma conversa com o Fabiano, né? Nós fizemos uma vivência lá, fomos lá, sentimos muita segurança no trabalho, no planejamento, na equipe, na estrutura, no ambiente, né? São Paulo também, uma coisa que pesou foi a logística, né? Uma logística muito favorável, até mesmo para a gente estar indo com frequência visitá-lo, né? Ele voltando para Cuiabá também para tá vindo aqui para casa. Então, são fatores que foram, né, contribuindo para essa decisão. Chegou um momento que ele precisava de alguns outros desafios. E um dos desafios, na sequência, seria estar participando de COSAT. E a logística de Cuiabá, de Mato Grosso, de repente, para outros países da América do Sul, era um outro tipo de valores, né, diferente de São Paulo. Uhum. Não, maravilha, maravilha. Aí, Dudu, por exemplo, conta um pouquinho para nós como que é a sua rotina lá, né, de treino, de viagens, né, hoje como que tá isso? Hoje no treino, assim, na Rede Tênis Brasil, eu faço normalmente de 6 a 8 horas por dia ali. Tipo, eu começo 8h30 na quadra, tipo, da manhã ali, e acabo, por exemplo, 12h30 por ali. E aí meu próximo treino já é às 2h, treino quadra às 2h. E aí logo em seguida eu tenho físico, eu treino das 2h até as 4h ali, 2h até as 5h, 2h, 5h30 por aí. Ah, legal. E as viagens no mês, assim, depende do planejamento, aí você tem que conciliar, né? E nas viagens também você acaba indo com a equipe, geralmente da ITB, e aí vocês acabam treinando nos locais que vocês estão viajando, né? Mas, assim, hoje, só pra gente ter uma ideia de viagem, por exemplo, o Dudu viaja dentro de 30 dias, em média, por mês, quantos dias de viagem? Uns 10 dias por ali. Tipo, eu viajei bastante mais esse ano, assim, viajei mais do que nos outros anos. Por exemplo, meu último mês agora, eu fiquei 15 dias fora ali, jogando no Paraguai. Mas é por ali, uma média de 15 a 20 dias ali no mês, viajando. Uhum. E o Olivas, nós estávamos falando, né, com o Dudu e vendo isso que você falou, né, essa evolução, e aí, essa questão, joga COSAT, né, vai pra lá, começa a jogar COSAT, aí você tem todo um planejamento, porque depois de você joga COSAT, que é 14, 16,
aí você já tem o ITF 18. Só que o Dudu, né, hoje ele tem 15 anos, mas já está 200 do mundo ITF, né? Então, assim, você vê que existe um planejamento que precisa ser feito, né? E avaliando, né? Você também falou, teve períodos que, não, esse ano nós vamos jogar tantos ITFs, porque não tem rank, aí você vai ser uma transição de COSAT para ITF, aí você começa a fazer alguns jogos para conseguir ter algumas pontuações, né? Algumas pontuações para que você consiga se desenvolvendo e conforme o desempenho dele, ele vai deslanchando, né? Você lembra do seu primeiro ano de ITF? Você estava com? Eu tava com 13. Você lembra um pouquinho? Você poderia falar o que nós miramos ali, a proposta desse primeiro ano com 13 anos de entrar na ITF? Qual foi o desafio que você mais enfrentou naquele primeiro momento? Era um ano que estava fazendo um pouco de COSAT também, né? Se eu não me engano, você faz uma semifinal no Paraguai e na sequência você não joga o Jonas Cup, joga o Banana e faz uma semifinal com o Guto. Isso. E depois vem uma sequência de ITF, né? Sim, eu joguei esses COSATs no primeiro do ano ali um pouco pra sentir um pouco ali o nível dos garotos um ano mais velho pro meu ali. E depois eu fiquei jogando ITF quase o ano inteiro ali, fiquei acho que 10 joguei 10 torneios ITF ali naquele ano. Ganhei só 2 jogos. Foi muito duro ali a transição, jogar contra meninos mais velhos ali. Eu ganhei 2 jogos só na chave principal. Porém quali ali de 2 ali. E o restante foi só a primeira rodada e tive que fazer muita força ali pra seguir, né, ali no processo da transição. E aí eu joguei COSAT no final do ano ali com o propósito de pegar a gira europeia, que eu joguei até no ano passado. E eu já tava meio acostumado ali a jogar um bom nível de tênis ali, jogando contra os meninos do ITF, então acho que eu já tava mais acostumado em jogar um alto nível do que os meus adversários do COSAT. E acabou que teve poucos jogadores ali que realmente foi muito difícil, assim, de jogar contra. O argentino, o Demian Luna ali, que a gente sempre tava fazendo jogo duro ali, terceiro set. E depois, eu terminei, eu acho que o ano 2000 ITF, por aí. Isso no primeiro ano, né? Esse é o primeiro ano. No primeiro ano, com 13 anos. E você consegue observar qual era o fator assim mais diferente de sair de um COSAT, de jogar alguns torneios ITF, naquele primeiro momento de 13 anos? Era a velocidade de bola? Era o quanto os jogadores iam pra frente, buscavam? Assim, o que você... Acho que velocidade de bola, claro, tinha uma diferença, os caras eram mais fortes, mas acho que a maior diferença era mais a consistência, eu acho. Tipo, jogando contra jogadores COSAT, eu jogava um ponto bem, e os outros 3 pontos do game eu ganhava de graça, assim. E no ITF já não tinha isso mais, e todo ponto era duro, todo ponto os caras pelo menos fazia jogar pelo menos as 3 primeiras bolas ali do ponto. Acho que foi ficando, tipo, o nível assim deles é mais alto do que o do COSAT, bem mais alto. E aí, Dudu, com essa, por exemplo, essas percepções é o que a gente fala, né, da evolução. Você vê igual o que você contou, né? Mas é importante você começar, né? Você começou lá com 13, olha, você já viu várias percepções, putz, eu joguei o ano, joguei, né, os 10 em ITF, mas consegui ganhar 2 jogos, mas a evolução, cara, é isso que as pessoas às vezes não percebem, que o quanto você evoluiu para o próximo ano, né? Porque hoje você vai falar assim, em 2 anos, você era dos 2000, né? É o ranking 2000. Hoje, com 15, então nós estamos começando, você teve 15 agora, né? Vamos supor menos de 2 anos, porque fez 15 agora, você já é 200. Então, isso faz parte, é importante que as pessoas ouçam, porque não é a questão de você, o resultado em si, e na verdade é a evolução que você está tendo, as percepções que você teve, né, de poder vivenciar, né, ter essa oportunidade. Às vezes o pai, meu filho não tem uma condição, vai lá, perde na primeira rodada, mas isso faz parte de um processo. Então, respeite o processo, planeje e vai conseguir chegar no tempo que você tem que chegar, porque cada atleta tem seu tempo, mas o importante é que você tenha um planejamento e que você tenha essa oportunidade de se desenvolver, não é?
Então, aí você hoje, você teve essa trajetória, né, Livas? Aí, conta pra nós aí o ano seguinte, como que foi? No ano seguinte, eu comecei jogando alguns COSATs com o mesmo planejamento ali de pegar a gira europeia. Consegui classificar pra gira europeia e depois... Tinha algumas competições que eu tava um pouquinho mais, tipo, que eram um pouquinho mais importantes ali pra mim, ali no... Pra poder, tipo, da Copa COSAT na grama, pra jogar o Wimbledon, pra poder classificar pra Wimbledon. E aí tinha o Sul-Americano também pra poder classificar pro Mundial. E aí, tirando essas competições, meu ano inteiro também foi só ITF. Eu comecei o ano por ali, tipo, 4 mil, assim, que eu tinha perdido os pontos que eu tinha feito. Comecei 4 mil por aí. E comecei um pouquinho mal ali no começo do ano. Comecei a ir no Paraguai, no Passo com as Bolsas. E aí já tomei primeira rodada também. Na verdade, eu joguei o quali. Eu ganhei um jogo no quali, perdi na final do quali. E aí eu assinei o Lucky Loser, entrei, tomei 6-1, 6-2 e segui pro próximo torneio, La Paz, tomei outro pau ali e aí depois eu joguei o Sul-Americano ali, fui bem, joguei a Copa COSAT, fui bem. E aí depois depois fui pra Europa, né? Foi uma ótima experiência na Europa e comecei a focar mais no ITF ali pra poder melhorar o rank, pra poder pegar competições melhores esse ano. E aí eu fechei o ano ali por volta de 412, por ali, Com 420. 14 anos, né, o ano 14 passado. anos. E hoje, por exemplo, 412, né? Hoje, né, agora está assim, esse ano já teve, né, J200, J300, agora nós estamos no J acima de 100, né? É, Porque você começa lá J30, J60. Aí você vem, para quem não sabe, os J são o nível dos competidores, né? Quanto maior são os jogadores mais de ponta, né? Então assim, você começa com o J30, né? J60, aí J100, J200, J500, né? Então assim, esse ano já teve uma experiência e você conforme e outra, né? Você está jogando com atletas lá de 17, 18 anos, né? Que é uma diferença grande de um ano para o outro, que a gente sabe que tem, né, Lewis? Sim. Então assim, e aí você começa o quê? Que é o mais importante, é ter essa experiência e cada dia mais e tentando pegar a melhor forma de jogar, né? E hoje, por exemplo, você tá com 200, né? Com um ranking de 200, jogou, nós falamos aqui já várias vezes, Dudu. Por exemplo, hoje estava você dentro dos 5 do masculino que jogou o Roland Garros, né? Júniors lá. Tinha 2 de Mato Grosso, né? Você e Léo, que começaram junto ali também. E aí, teve uma boa evolução, quer dizer, você ganhou 2 partidas, o Léo também, né? Vocês perderam numa última rodada lá, com a possibilidade muito boa de ir para a semifinal, né? Então, assim, você vê, hoje, com a idade de vocês, o resultado que vocês estão tendo. Então, assim, é fantástico isso, né? Então, conta pra nós um pouquinho da experiência aí de jogar esses grandes lãs, né? Você teve a experiência de jogar Roland Garros, né? Mas era COSAT, né? 16? Não, o Roland Garros não, o Wimbledon. Wimbledon, nossa, que experiência incrível, assim. É? Foi de 14 anos. Eu joguei Aham. Wimbledon de 14 anos. Eu entrei, assim, no vestiário e tava Medvedev, assim, sentado, mexendo no celular. Alcaraz fazendo piada ali, tipo, é incrível, assim. Você, tipo, vive a rotina dos caras junto com os caras ali. É uma experiência. E o ano que o Alcaraz foi campeão, não foi? Foi o Alcaraz foi campeão. Putz, é E, muito inclusive, experiência. no meio do torneio tava tendo a Eurocopa. E aí tava todo mundo zoando o Alcaraz, assim, no vestiário, falando que a Inglaterra ia ganhar da Espanha na final. Muito que legal, cara. Na proposta do jogo, qual foi o principal desafio que você enfrentou ali na velocidade, num piso, né? Você fala na grama, né? Caso a gente não joga na grama, né? Mas Não joga na grama. E essa semana aqui, inclusive é amanhã, hoje a final, né? Hoje é a final. Miguel Ferraz, do Brasil, já garantiu a vaga. E Flávia Cherubim. do Brasil. Então vai 2 brasileiros novamente aí representando, né? O há mais de Brasil. 14 anos, né? 14 anos. O Wimbledon só tá pro 14, não tem o É. ITF. Não tem. Aham. Então aí temos 2 brasileiros novamente aí representando o país em um Wimbledon novamente. Parabéns aí ao Miguel Ferraz, né? A Flávia Cherubim. Qual foi o desafio desse piso? Cara, acho que o maior desafio ali é a velocidade, sem dúvida. Isso é muito difícil jogar na grama ali. Você tem que sacar muito bem
e tem que fazer o cara jogar todos os pontos na devolução, você tem que se esforçar ao máximo pra fazer pro cara jogar. Foi coisa que eu não consegui fazer, né, porque eu perdi ali no grupo, um detalhe ali pro japonês também, que eu tive 7 points no segundo set, e que aquele torneio é bastante importante, assim, pra preparar, tipo, a experiência, assim, pra você, tipo, ver um pouco ali o plano de jogo que você quer fazer, consolidar um pouco ali sua rotina ali e tudo. E também, tipo, é um desafio ficar focado ali naquele torneio. É muita gente assistindo, assim, e é meio difícil, assim. Esse japonês, até então, era o número 1 do mundo ou não? Ele era top 10? Ele era, acho que, 7 do mundo. E quem vence esse torneio é o Antônios ou ele? É ele. É o japonês. japonês que Que ganhou. você joga numa gira europeia, numa sequência e confronta com ele novamente, né? Na gira europeia eu joguei 5 torneios, joguei contra ele em 4 torneios. Foi o único torneio que ele não foi o que a gente não jogou. Assim, que todos os torneios que a gente foi, jogou. A gente jogou em Wimbledon, que eu perdi. Aí depois a gente jogou em Annecy, que eu perdi lá na final de Annecy 6-4 no terceiro. E aí depois a gente jogou em Blois, que era Saibro. E aí eu ganhei dele 2-3. E aí depois a gente jogou no Mundial também. Nas quartas do Mundial, aí eu ganhei 6-3, 6-2. Esse confronto pelo Mundial foi pelas quartas ou foi... Não, semi foi contra a Argentina, né? Semi foi contra a Argentina. Então foi contra o Japão nas quartas de final. Foi contra o Japão nas quartas de final. Você viu? Aí você viu, perdeu lá, depois pega o jeito, vai se falando. Aí depende também do piso, né? Você jogou piso, quadra rápida, saibro, grama, e aí você vai pegando a experiência, né? E aí eu falo pra você, com 15 anos, olha assim, é gostoso de ouvir, né? Toda essa experiência e que é sua, né? Traz pra você o quê? Todo esse conhecimento pra poder, né? Se desenvolver cada dia mais, né? E conta pra nós, por exemplo, você teve essa experiência, o Wimbledon, aí agora, né, já tá começando a jogar, né, jogou o ITF aí quase, né, chegou na semifinal aí para poder ter oportunidade, né, se ganha a semifinal, pode ir para Roland Garros também, mas com tudo isso muito novo, né, então isso é muito bom e essa experiência sua faz com que você cada dia tenha mais confiança, né. E conta para nós um pouquinho agora, como que tá seu planejamento agora para o segundo semestre? Nós estamos em maio, né, mas você veio, né, agora ver papai e mamãe, irmãos, e aí como que tá o planejamento aí para o final do semestre e o segundo semestre? Então eu vim pra Cuiabá agora pra tirar alguns dias de off ali do treinamento e tudo. E aí segunda-feira eu já volto pra São Paulo pra botar a mão na massa de novo, voltar a treinar, voltar a se esforçar ao máximo, ficar 3 semanas treinando. E aí depois vou pra Europa. Vou ver se eu consigo entrar em alguns futures ali na Europa, ali na Bósnia, por aí. E também tem alguns torneios que tipo, eu queria jogar, assim, mas não sei se vou conseguir entrar, que é o J500 lá de Milão, que é conhecido como o 5º Grand Slam juvenil. Uhum. E aí tem os torneios J200, J300 de Bucareste, tem os torneios da Alemanha. Então o planejamento ali ir pra Europa daqui 3 semanas e tipo, ficar lá umas 5, 6 semanas por aí. Não, ficar um mês e meio lá, então quer dizer, você vai agora 3 semanas, até julho, o planejamento é fazer essa gira lá, né, buscando esses torneios que você comentou, né, e ir pro segundo semestre, já tem alguma coisa planejada, como que tá? É isso e também eu tô tentando melhorar meu ranking pra consolidar a melhor vaga do Sul-Americano, pra poder jogar o Sul-Americano pelo Brasil, 16 anos. E classificar o Brasil, né? Tem uma possibilidade de você, né, de você e o Léo, e os dois mato-grossenses, estar nesse Sul-Americano. Sul-Americano, sim, e o Guto Miguel. E o Guto, né? É que o Guto, por exemplo, o Guto hoje já tá jogando, né? Ele tá com um ranking maior lá na ITF, e às vezes, porque isso é 16 anos, né? Talvez ele não. Por mais que ele tenha um ranking, mas talvez ele não vai. E aí abre essa brecha aí de poder entrar. O Cadulino, né? Provavelmente, né? Cadulino, o Felipe Mamed também tá bem ali no ranking. Do 16, né? 16. A possibilidade, né? Então, e agora parece que até aqui, você sabe que vai começar agora, né? Até fizemos, eu e o Livas fizemos um podcast com o Gabriel sobre o Pantanal Open, né? E o Cadulino vai estar aqui jogando o Pantanal Open, né, Livas?
E tem uns outros jogadores aí que o Gabriel falou. Clesar, né? Calvinoato, Laelson. Laelson. Então, assim, vai ser bacana. Eu também tô inscrito, viu? Tá inscrito? Tô. Eu não entendi a risada. Então, Não na especial, não na Pro, né? não na Pro. Acho que é, né? Acho que é a quinta categoria, quinta classe. Tá tendo prêmio? Tá Tô tendo valendo, o né? prêmio, tá Tem valendo. prêmio. Então, mas ontem eu disse que eu falei, vou me inscrever aí também pra participar. Tô no meio dos caras. Prestigiar. Eu não sou o cara, mas eu tô no meio deles lá, né? Participando. E é importante isso, né? A gente poder. Dudu, o tênis cresceu muito aqui em Mato Grosso, tá crescendo, né? E isso muitas vezes, Dudu, você não sabe, mas é em função do trabalho que vocês estão fazendo, né? Então, o que você está fazendo lá, porque os trabalhos expressivos, né? Você, o Léo, que são destaque nacionais, né? Até internacional, porque vocês estão tendo resultados fora do país. E isso está inspirando muitos garotos. Nós falamos aqui que tempos atrás, com o Gabriel, inclusive ele está dizendo no tempo dele, não tinha nem atleta para participar do Copa das Federações. Copa das Federações. Então, assim, o ano passado, né, que foi completo, bem completa a equipe, né, foi muitos jogadores. Então tava até o capitão, acho que o delegado, acho que era o Toshio, né, que foi o último. E assim, bem organizado, uma estrutura maravilhosa com todo apoio da federação, apoio do estado, né, do governo do estado através da Secretaria de Esportes do estado. Então, é muito importante esses apoios e esse crescimento. E tudo que é feito, né, tanto dos investimentos como o desenvolvimento dos atletas, né? Então, é muito importante porque as empresas começam a investir, começam a fazer, e nós ficamos felizes. Por exemplo, hoje mesmo aqui, eu vou aproveitar a oportunidade, né, de você poder falar dos seus patrocinadores, porque é importante isso, né, para que você consiga viajar, consiga se desenvolver, os patrocinadores, né? E hoje nós temos aqui a Lebrinha, que está apoiando, né, está apoiando você, e queria que você falasse um pouquinho, pode falar dos seus patrocinadores, que as pessoas que realmente ajudam os atletas e a gente tem que divulgar. Agradecer aí meus patrocinadores aí, a Fiagrill, a LBR Water, a Cecel e o Davi Moura também, a Diadora, a Ionix também, todos que estão me ajudando aí, obrigado, a Angel Plastic, e seguimos por mais aí, que tem muito pra vir ainda. E aí, Livas, fala aí o orgulho do pai, como que você está se sentindo como pai de um atleta, e hoje a gente fala muito, né, também que tem que falar, destacar, e a gente vê muitos pais, às vezes atrapalhando a trajetória do filho, porque talvez ele não entende que o sonho é do filho, né, o sonho acho que é dele, e aí fica entrando na quadra, e aí nós tivemos até essa semana aí, tava vendo lá no grupo da Federação Infantil Juvenil, uma fala que colocaram do Felipe, do Fernando Meligeni, sobre isso, né? E acho que é importante o pai falar, porque você é um cara já experiente, né? Professor técnico, né? E falar sobre isso para que os pais saibam. Hoje você tem um filho com sucesso é porque você soltou ele, né? Sim. Com 12 anos, foi para São Paulo. Você podia falar, não, vou ficar aqui, vou ficar treinando ele, e você não teve essa preocupação, né? Então, contasse para os pais para entender como que o pai deve se comportar, né? E deixar o filho traçar seus caminhos, né? Isso assim, sem engano nenhum. A minha maior felicidade é ver meu filho feliz, é ver meu filho desfrutando daquilo que ele está procurando, daquilo que ele sempre sonhou, né? Trabalhando duro, ele está trabalhando muito, né? Eu vou lá na RTB, vejo o quanto ele está se propondo a tudo isso. E todas as vezes a gente tira um tempo para conversar, a gente deixa super claro que é um sonho dele, né? Ele está lutando por aquilo que ele está acreditando, está disposto a trabalhar por isso. Não me intrometo, confio plenamente no treinador. A gente sempre gosta de tocar nesse assunto por ter essa conexão, por ter uma boa comunicação com o treinador. A gente acredita praticamente assim muito no Fabiano, muito na equipe da RTB, pela transparência, por tudo que é feito, por tudo que é realizado.
procuro ao máximo, isso. Fui nessa semana no torneio de Roland Garros. Para mim foi um privilégio e também leve. Eu estava lá como pai, não estava lá como ex-técnico, como um cara que fez base, estava lá para estar acompanhando meu filho. E foi um momento assim de muita alegria, não queria intrometer, conversar sobre jogada, não queria que meu filho desfrutasse toda essa jornada que é de muito ensino. Então assim, hoje eu estou muito feliz que ele está desfrutando daquilo que ele está procurando fazer, né? Eu e Júlia, a gente sempre fala, Júlia, olha, é um sonho dele, ele está almejando, ele está buscando, ele está trabalhando, está dedicando. Dentro de tudo que nós falamos também, a gente sempre fala do planejamento, né? Teve um momento ali que, eu não sei, você lembra um pouco o quanto a gente jogou desde das bases, né? Chegávamos ali em algumas competições, levávamos outras, ganhávamos mais do que perdíamos. Chegou um momento que talvez o resultado ficou distante, mas ele estava feliz. O resultado não estava vindo, mas ele estava trabalhando. Então, assim, chegou um momento ali, quando ele falou ali do 13, lembrei na hora, lembrou do 13, não estava ganhando, ganhei 2 jogos, mas ele estava trabalhando, ele sabia que precisava trabalhar mais. Então, assim, a gente está deixando sempre essa responsabilidade com ele, essa confiança com ele, essa transparência com ele. A gente não tenta ficar impondo algumas coisas, a gente tem uma conversa super aberta, um laço de confiança com ele, né? Então a gente quer que o nosso filho seja feliz nessa jornada, em toda essa trajetória. Maravilha, maravilha. Dudu, e aí? Fala um pouquinho aí, como que o pai não é mais ex-técnico, mas assim, ele tá falando a parte dele, como você se sente? Porque o atleta, ele quer se sentir, igual você falou, o seu pai quer que se sinta feliz, né? E você hoje, né, você é o pai que às vezes mais atrapalha do que ajuda o atleta querendo o resultado, sim, se metendo na quadra onde não é o local dele. Eu até esqueci de agradecer ao Loader também, da Online. Ok. E, cara, eu acho que agradeço todo o apoio do meu pai e da minha mãe, né? Eles sempre me apoiaram bastante a seguir meu sonho. Até hoje me apoiam muito. E, cara, eu acho que essa força, assim, tipo, vai até na quadra, assim. Eu tô jogando, parece que eu, tipo, sinto energia, assim, tipo... Meu pai tava lá em Roland Garros, assim, tipo, eu tava inspirado ao máximo, assim, pra ganhar também. Tipo, porque é legal ali, meu pai me assistia fazer um tempão ali, né? Um tempão que me assistia ali ao vivo e, cara, eu fiquei feliz nessa semana ali que meu pai pôde ir e, cara, uma baita semana. E o papai aqui é assim, nós, né, sabemos o quanto que é importante o que eu sei que seu pai pensa, gente, meu filho tá feliz, né? O que nós todos queremos que os filhos sejam felizes, né? E que eles se proponham e se desenvolvam dentro daquilo que ele pretende fazer. Então é muito bacana essa relação e a gente fala isso claramente e que isso seja transmitido, né? Porque hoje tem uma série de pais, né, que estão participando, pais, mães também que estão os atletas. É importante saber essa relação, porque o desenvolvimento é do atleta, né? É você que vai se desenvolver e você precisa estar se sentindo feliz, né? Orgulhoso, independente de ganhar ou perder, você sabe que você tem um apoio ali fora, sabendo que o que você está trabalhando duro, enfim. Mas, Dudu, Libas, e aí? O que nós estamos para perguntar mais pro nosso menino prodígio? E aí, como tá a expectativa aí para os próximos desafios? Mas eu não falo somente dos desafios de competição, Dudu, mas o fora da competição também, de trabalho diário, de rotina. Tem algum golpe, tem alguma circunstância, tem alguma coisa que já tá mirando para trabalhar? Então, essa parte eu tô tirar as semanas agora pra recuperar meu ombro ali, que eu tinha machucado, que tava com muita dor pra sacar ali no Paraguai. E vou recuperar meu ombro nessas 3 semanas e vou trabalhar bastante meu saque. É uma coisa que tá fazendo um pouco de falta ali, né? Um pouco nos jogos. No Roland Garros fez um pouco de falta também no jogo contra o Baena. E trabalhar um pouco o saque e um pouco mais tipo, a minha bola de troca, que é a bola de profundidade ali, de peso, tipo aquela de fundo, assim, tipo, pra tipo, não deixar o cara me machucar e, tipo, quando ficar machucando o cara, até tipo, chegar a oportunidade eu poder entrar dentro da quadra, tirar o tempo e entrar e ir pra rede. Hoje, Dudu, até marquei aqui, tava falando pra você o seguinte,
Hoje, você tem, acho que todos os atletas, no meu ponto de vista, tá? Nesse eu tô conversando aqui com dois mais experientes que eu, mas eu ouço muito o tênis. Mas, por exemplo, técnica, para chegar no nível que você já tá, você falou, ó, preciso melhorar meu saque. Quer dizer, você tem uma técnica, mas sempre você tem que fazer um ajuste fino, né? Então, por exemplo, aí você falou, não tava tão bem meu saque, então eu vou trabalhar isso. Mas uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte, hoje pro Dudu, o que que é mais importante no tênis? A estratégia, o mental ou a técnica? O físico, né, também, né? Eu falo, É, são eu quase fiz. o físico também. Quer dizer, hoje o tênis é muito rápido. Eu estou com 4 posições aqui que eu preciso, né? Dessas 4 posições, física, técnico, mental e estratégia, o que que o Dudu, né? Eu tô perguntando pro atleta, que acha que é mais importante e como que tá em cada um desses níveis, desses Cara, pontos. eu acho que meus pontos fortes, acho que é um pouco físico, técnico e estratégico ali. Acho que mental é uma coisa que eu tenho que melhorar mais. E os últimos jogos aí, tem uns jogos que eu venho perdendo por causa mental ali, fraquejando um pouco. Acho que meu ponto mais forte, eu acho que é o físico e técnica mesmo. Estratégia tem que melhorar um pouco, mas é melhor do que o mental também. Mental, essas 3 semanas, você tinha perguntado na pergunta anterior sobre o que eu tenho que melhorar. Mental também é uma das coisas que eu vou tirar pra melhorar essas 3 semanas. Quando você fala mental, só pra gente falar assim, mental a gente sabe, né? Como que a cabeça, assim, só pra entender, é interessante esse assunto, né? A cabeça do Dudu, por exemplo, o que que o Dudu sente? Fala assim, pô, eu preciso melhorar o meu mental, mas o quê? Na hora do jogo, você se sente dependendo do jogador, uma pressão? Entender um pouco esse mental que você precisa, que você entende que precisa melhorar. Eu acho que o mental, pra mim, assim, eu tenho que ficar um pouco mais calmo ali na hora do jogo, pra poder enxergar o jogo com mais clareza ali, com os olhos um pouco mais abertos. Tipo, tipo, com os olhos abertos eu digo, tipo, ver o que eu preciso fazer, assim. Que às vezes, tipo, eu vou ficando estressado um pouco ali no jogo, tipo, vou meio me perdendo ali, passando um pouco ali, que aí eu tiro meio que os olhos do que eu tenho que fazer, que tipo, o que eu tenho que fazer é, meu adversário tem um pouco mais de dificuldade bater direita funda, aí eu saco na direita, mexo ele pra esquerda e vou pra uma direita funda. Por isso pra mim, acho que é ter um pouco os olhos abertos ali, ver um pouco ali o que tem que fazer, assim. Eu entendi. Aí, por exemplo, e às vezes, por exemplo, quando não tá entrando, você quer fazer essa estratégia que você acabou de dizer, e às vezes não tá funcionando. Isso. Aí você o quê? Você precisa ter essa tranquilidade, esquecer aquilo que não deu certo e é aquela coisa, quanto mais rápido, porque exemplo, eu quero fazer, quando eu faço uma dupla falta, pô, se eu fiz a dupla falta, já tenho que esquecer aquele ponto, porque senão eu fico aquilo lá, Remoendo. remoendo. Então, o que você quer dizer é isso aqui, eu preciso esquecer mais rápido das coisas que não estão dando certo. Isso. Ok. Porque você dá a dupla falta, fica se remoendo, você vai dar outra dupla falta no ponto seguinte Porque você fica também. aquilo lá, pô, não tô conseguindo. Às vezes a bola sua, aí tem muita coisa, várias variáveis, né? Às vezes você vai num lugar, tô no nível do mar, tô na altitude. Então, tudo isso depende, você precisa estar regulado para aquela realidade. E às vezes a bola não tá entrando, né? Ou às vezes a bola tá mais pesada em função dessas realidades. E aí se você não conseguir se ajustar ali para que as coisas aconteçam, aí você tem a questão da altitude, né, a questão da velocidade da bola, a questão da quadra, aí você tem a questão da raquete, vou me posicionar minha raquete, a pressão da corda para se adequar àquela situação. Então, é uma série de coisas que tem que estar acontecendo e você precisa estar ligado para poder entender isso, né? Então, para que o seu tênis esteja mais próximo, né? Porque o tênis, na verdade, a gente fala assim, quem ganha é quem erra menos, né? Uhum. Então, e aí você tem toda essa pressão, tem um adversário do outro lado, e você tem toda essa. E aí, quanto mais rápido você entender isso e se desenvolver, é melhor, né? E essa questão, né, Aço, de conseguir ser um gestor, né? Você vai Isso. errar. Aham. Agora, quanto tempo você encontra soluções, saídas, para que você consiga gerir tudo isso, Uhum. né? A gente vai vendo o comportamento de alguns jogadores que são fora da casinha, como eles lidam quando a coisa não está funcionando.
Às vezes alguns partem para uma tática um pouco mais básica, alguns vão fazer um padrão um pouco mais simples e objetivo. Vai ver algum jogador ou outro indo numa toalha talvez de forma diferente, criando um ritual. Acho que isso também é muito importante a gente falar, o ritual de cada jogador, né? Alguns assim estão no momento, quicam mais a bola, respiram um pouco mais pausado, eles... Tem o caso do Nadal ali, né, que ele fazia todo o ritual ali pra ficar calmo, e do Djokovic ele quicava a bola trocentas vezes só pra... Tem até um vídeo dele falando, calma, Noli, você consegue fazer isso, aquele vídeo lá dele. E a parte da psicologia mostra o quanto isso é importante para externar, né? Talvez aquelas emoções internas que você tá, nervoso, tenso, contraído, e você precisa ter um ritual para tirar o foco, a atenção daquilo que possa te atrapalhar. É uma coisa que a gente briga, né? Às vezes a gente fala o seguinte, olha, o principal adversário é o Chicão que tá do outro lado. Não, é você. É você. É você em lidar com tudo isso, ter um comportamento, achar saída, lidar com as emoções, né? Talvez, principalmente, pega alguns garotos, como é o comportamento quando você está atacando, como é o comportamento quando você está defendendo, como é o comportamento quando as coisas fogem um pouquinho do jeito que você gosta de jogar. Hoje você pega um ITF, você vai abrir, o cara vai te abrir. Você vai bater, o cara vai bater. Então, assim, é um funil, é uma distância muito pouca. Pequena, Eu tô falando porque eu tava em Roland Garros, assisti o joguinho, Dudu pegou um Vasquez 314. Que o ranking não condiz com um tênis do tamanho do tênis que o guri joga. Ele tinha até ponto TP, o Vasquez. Então você abre uma bola, o guri vem aqui, abria você. Você balançava, ele vinha e balançava você também. Então, assim, não é o ranking. Né? Sim, então, assim, sim. um menino assim, com um comportamento bacana, vários garotos lá com um comportamento bacana, com uma cabeça bem trabalhada, né? Eu acho que isso aí é um fator hoje primordial dentro do tênis, cara. A parte mental. E pergunta pra ele, vou perguntar pra Dudu o seguinte, Dudu. Por exemplo, hoje o Dudu, você já tem um padrão de jogo? Quando eu entro na quadra, o Dudu tem um padrão. Porque todo mundo tem um padrão. É óbvio que você vai adaptar conforme o jogo, mas hoje o Dudu tem um padrão? Cara, eu tô trabalhando pra criar um padrão ali, mas já tenho um padrão um pouco bem claro ali, que é um pouco, um 70-30 por ali, tipo, ficar sempre com a direita ali, mandando um pouco no ponto, ficar pesando bastante ali no fundo, até conseguir, tipo, a hora de entrar na quadra, assim, tipo... Com a bola, uma bola mais, uma Sim. bola curta, de repente o cara consegue uma bola curta e você consegue entrar na quadra. Então você vai buscar sempre o cara facilitar, dar uma bola curta pra você, né? Você vai forçar a sua direita, a bola de mais confiança hoje. Sim, e eu também sempre tento jogar um pouco pelo lado fraco do adversário, assim, o meu adversário tem uma esquerda um pouco pior, aí eu faço, aí eu penso um pouco ali com o meu treinador, um pouco antes do jogo, qual que é o pior tipo de esquerda dele? Tipo, correndo, parado, entrando na quadra, se mexendo, e aí a gente fala, o pior tipo de esquerda dele é se mexendo, eu vou lá, mando uma na direita, uma na esquerda, duas na direita, um slice na esquerda, porque sempre tem que fazer o adversário pensar, assim, tipo, ele tem dificuldade num golpe e esse golpe você tem que sempre fazer ele pensar. Maravilha. É isso, eu acho que é isso. É exatamente isso, é criar o padrão, é buscar e estar atento o tempo todo buscando evolução. Isso não tá funcionando, vou melhorar aqui, né? E cada atleta e cada jogador é uma realidade. E lá no ITF, na Conferência Mundial de Treinadores, tive uma palestra muito legal, cara, onde mostrou bastante, né, alguns pontos do Nadal. O Nadal, ele sempre antes de virar a bola, antes de mudar a direção da bola, ele aprofundava essa bola, ele deslocava o adversário para o lado e depois abria a bola. Então, tem estatísticas também que contam o seguinte, 45% dos winners são feitos com mudança de direção. E no circuito, provavelmente dentro do circuito, os jogadores sabiam que o Nadal gostavam de fazer isso. Só que o Nadal dentro do padrão dele, ou a gente pode chamar isso de padrões, ele fazia isso, mas ele atingia algumas variáveis. Não é que ele fazia isso toda hora. Então talvez ele balançava uma ou duas bolas, na bola seguinte ele afundava, abria, mudava a direção da bola. Então ele tinha algumas combinações sem perder o padrão. Igual uma vez eu tava conversando com o meu treinador antes do jogo, com o Fabiano, aí ele tava falando um pouco do Nadal, assim, ele falava que no momento importante, assim, não precisa inventar moda, não precisa fazer nada diferente. Que falou também, usou o exemplo do Nadal, que
todo ponto importante, todos os jogadores sabiam o que o Nadal ia fazer, que ia dar um slice aberto, saque slice aberto, e ia inverter a bola. E todos os jogadores sabiam que ele ia fazer isso, e mesmo assim o cara ganhou 22 Grand Slams. E, tipo, não precisa inventar moda, faz o que você é melhor nos O momentos simples e importantes. bem feito, né? Ele E não aí- errava, né? É isso que eu tô dizendo. Ele fazia isso, só que ele não errava, ele executava com perfeição o padrão que ele tinha de jogo. Então, E eu acho que também um ponto que eu acho muito válido era o quanto ele sabia jogar com a característica de canhoto. Ele sabia jogar como canhoto assim absurdamente. O que fazer como um canhoto? Porque assim, às vezes você vê um canhoto, mas às vezes ele não consegue explorar uma ligeira vantagem que o canhoto tem. Se você pegar hoje, quantos canhotos a gente tem no top 10, no top 20, no top 50? Então é muito mais comum você pegar um canhoto jogando com destro, ou sabendo jogar contra um destro, né? Então o Nadal sabia exatamente como jogar como canhoto. Então tem canhoto que, não consegue aproveitar de algumas vantagens que o canhoto tem. perfeito, perfeito. E aí, Libas? E aí eu faço uma pergunta final para o rapaz. Aí você como pai. E aí? Qual que você prefere aí? Hoje a paixão é absurda pelo tênis, né? O que você tem vivenciado através desse esporte? Qual a mensagem que você poderia deixar para essas crianças aí que estão começando, crianças que estão jogando nacional? Hoje a gente tem uma galera muito legal indo aqui em Sinop jogando estadual, alguma galera que está lutando aí pela Copa das Federações. Você já vivenciou Copa das Federações, estadual infanto juvenil, já vivenciou aí G1, GA, COSAT, agora no ITF. O que fica de sentimento ou mensagem para esses meninos que estão aí nessa caminhada, nessa jornada? Alguns estão começando, né, Arso? Nessa jornada. O que fica do atleta Livas Eduardo para esses garotos, para essas meninas? Cara, eu acho que eu digo que sempre trabalhe ao máximo, sempre faça o que te pedem ali e faça o dobro. Tipo, sempre trabalhe mais do que te pediram, assim. Que uma hora vai chegar, uma hora sua oportunidade chega. Você tem que trabalhar bastante pra estar preparado pra ela. Parabéns, isso aí. Dudu, parabéns, cara. Que Deus te abençoe cada dia mais na sua trajetória aí, tá? A gente tá aqui torcendo por você, né? E a gente sabe, eu conheço você desde pequenininho, já viajamos junto e já, então assim, é uma felicidade pra nós. A gente sabe do quanto você trabalha, o quanto que às vezes tá longe da família, mas o apoio do pai, da mãe, né? Hoje tem uma galera aqui, hoje todo mundo, o Dudu vai jogar hoje, Dudu, não sei o quê. Então eu não faço aula lá com seu pai, né? E nós estamos falando. Então, assim, sabe que tem um grupo de pessoas aqui torcendo por você. E continua assim, cara, só trabalhando firme. E você já tá aí, né, demonstrando para nós com 15 anos tudo aquilo que você pode fazer, já tem uma cabeça maravilhosa, né? Então, assim, eu quero desejar para você tudo de bom e que Deus continue te abençoando, tá bom? Muito obrigado aqui de participar com a gente. E aí, Livas, finaliza aí com o papai. Parabéns por todo o empenho, parabéns aí por uma jornada linda, né? Eu sempre falo para ele, acho assim, com muito amor, né? Desfruta de tudo, não fica preocupado ali pelo resultado, não fica preocupado se veio ou não veio. Desfruta, tem muita coisa linda que vai estar acontecendo. Sim. O tênis é um esporte que tem uma comunicação muito boa, você conhece pessoas maravilhosas, você vai em países, então aproveita as oportunidades, né? Desfruta ao máximo, tá vivendo uma coisa única. Eu antes de terminar, eu lembro, Ais, o meu início veio através do meu pai aqui, né? Meu pai também é professor, vai ser homenageado aqui pelo Cuiabá Tênis Clube por 44 anos trabalhando no Cuiabá Tênis Clube. Maravilha. Um professor assim que serve de exemplo. Eu lembro quando era garoto, eu ficava vendo assim, meu olho brilhava pela aula dele, pelo comportamento dele, né? E meu olho brilha por ver o meu filho super disposto, apaixonado pelo que está fazendo, né? Então fica sempre o nosso apoio, nosso carinho, nosso amor, no que precisar, desfruta. E o papai está sempre do seu lado, cara. Quero que você saiba que o papai está sempre do seu lado para qualquer coisa e a gente está junto. E, teve um podcast que eu falei aí pro diretor, pro Ais, que eu ia te ver na Philippe Chatrier.
E aí eu tava com meu pai no almoço, meu pai falou assim, será que eu também vou ver? Falei, a gente vai estar lá, cara. Amém. Amém. Eu quero que me dá um convite também, né? Quando se for dar o convite, aí você tava falando com o Matheus outro dia, né? Falou, pai, fui ver a final lá de Wimbledon. Ah, faz 70 mil reais, 60 mil reais. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, tá mais fácil você treinar aí e vir pra final do que ir assistir a final. Então eu falo pra você a mesma coisa, viu? Vê se quando você chegar lá, lembra de nós, assim, ó, porque eu sei que o atleta tem os convites, né? Então, lembra de nós, porque pra nós poder ir lá, né, Lil? Vamos lá, sim. Vamos lá. Tá bom, Dudu? E aí? Tá bom. Tá bom. Agradeço aí pela oportunidade aí, pelo Arrisson, pelo diretor aí, por ter convidado. Zagueirão. Zagueirão, centroavante aí do time. Tô muito feliz aí ter esse bate-papo aqui com vocês. E é isso.